Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, todos juntos e juntas. Passado esse tempo, esse ciclo do Natal, voltamos ao tempo comum, ou melhor falando, o tempo do discipulado e da missão. Nesse tempo que a gente saúda todos e todas de perto e de longe, inclusive em outros países, convidando e lembrando vocês a compartilhar e curtir esse vídeo que é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, dentro desse canal chamado TV MTC. Quando pudermos, quem puder, é bom que a gente ingresse nessa campanha para manutenção deste canal, que é do Movimento de Trabalhadores Cristãos, que é um espaço de formação, reflexão e de diálogo da gente com toda a classe trabalhadora. Então tem uma chave Pix aí que ajuda a gente nas várias despesas que a gente tem para manter este canal. Evidentemente que isso não impede ninguém, contribuir ou não, de continuar compartilhando, divulgando e refletindo com a gente. Tá certo assim? Então a gente saúda todos e todas. Vamos ler o texto bíblico deste domingo, segundo domingo do tempo comum. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Vem mostrar-nos, ó Senhor, Tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sou Mônica Ferreira do Nascimento, sou professora de História, participo do MTC no Grupo Maria Lorena e sou mãe de criança neurotípica. Vim fazer a proclamação do Evangelho para a reflexão da classe trabalhadora. Hoje a leitura será segundo o Evangelho de São João 1, versículo 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, falou: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus então respondeu: Vinde e vede. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e falou: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Segundo domingo do tempo comum. Ou seja, desde a celebração do batismo do Senhor, que este ano foi na segunda-feira passada,
que a gente volta, que a gente recomeça esse tempo que a igreja chama de tempo comum, mas já há algum tempo, lição nos dada pelo nosso irmão Reginaldo Veloso, que a gente reflete a partir do tempo do discipulado e da missão. Esse é um tempo que, fora de qualquer ciclo de festas, ou de retiro, ou de penitência, ou de recolhimento, é um tempo que a gente, enquanto comunidade, vai fazendo a nossa formação de base. Formação de base é a mesma coisa que a gente dizer catequese, ou seja, aquilo que forma os primeiros cristãos e nos forma até hoje, essa catequese, que é uma formação de base, é uma formação que dá base ao movimento de Jesus. Então, é durante esse tempo comum que a gente vai percebendo, dentro destes textos bíblicos, qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, ou melhor, qual é a nossa identidade, o que é esse reino de Deus e como a gente pode ir se inserindo nele. A gente vai dando pausas nisso a partir dos vários tempos que nos convidam à festa ou recolhimento. Ou seja, logo em meados de fevereiro, a gente vai dar uma pausa nesse tempo comum para um momento de recolhimento e de meditação maior com a quaresma. Depois a gente passa para um tempo de festa, que é o tempo pascal, e depois volta para o tempo comum, e assim a gente vai seguindo com esse calendário litúrgico. A gente veio agora de um tempo do Natal, do tempo da celebração da encarnação, ou seja, de Deus se comprometendo com a sua humanidade, de forma encarnada, construindo o seu projeto com a gente. E aí, passado esse tempo, é tempo agora de refletir sobre esse projeto, sobre essa missão e, como eu disse, sobre a nossa identidade. O texto bíblico que a gente leu hoje, talvez para alguns e algumas de nós, pudéssemos pensar, não há uma narrativa muito grande nesse texto. Há apenas uma série de nomes e um pequeno encontro. Mas é nesse texto que uma série de simbologias acontecem fortemente para a gente refletir. Nessa primeira semana, apesar de dizer segundo domingo, mas nessa primeira semana em que a gente vai de fato e de cheio viver esse tempo comum, é importantíssimo a gente começar com o encontro, com o chamado, com o segmento. Cada figura dessa, cada personagem é carregado de simbologia para a gente entender como é que nesse começo a gente vai entrar nessa catequese, ou melhor, nessa formação de base que o próprio Jesus faz com a gente, para a gente entrar no seu movimento, nas suas fileiras, no seu caminho, no seu projeto. Ora, o texto começa dizendo que João estava lá, com 2 dos seus discípulos. E, por mais que a gente pense que entrar no movimento é ganhar novos discípulos, João entende que para que o movimento de Jesus aconteça, ele precisa perder discípulos, ele precisa cumprir com a sua tarefa e entender que ali há um projeto maior. Então, João leva 2 dos seus discípulos e aponta, dá testemunho, diz sobre alguém e diz: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 escutam aquilo que João fala e começam a seguir Jesus. Ora, todo o movimento de Jesus não começa com Jesus chamando 2 discípulos. Por mais que a gente sempre fale que a vocação é um chamado,
e muitas vezes algumas pessoas falam disso de forma mágica. Deus chamou, uma hora eu passei num lugar e de repente eu senti uma força, eu senti alguma coisa, e a gente fala meio que num mundo mágico. Este movimento não começa com o convite que Jesus faz. O movimento começa com a inquietação daqueles dois, ao ouvir um outro falando sobre este projeto. O projeto do movimento de Jesus, como qualquer outro projeto que é sincero, que é concreto, que é sólido, começa com o testemunho de quem está em volta e com as inquietações que cada um e cada uma de nós traz. Então, João testemunha, fala sobre, e aqueles dois se inquietam com aquilo. Ora, daí a gente já poderia parar, se quisesse, e passar umas 5 horas conversando sobre o que é que a gente está falando com as outras pessoas. Quais as inquietações que a gente está suscitando em nossas comunidades, nos sindicatos, no conselho de moradores, nas pastorais, nas igrejas, nos coletivos por onde a gente anda. A gente está testemunhando esse projeto de reino e a gente está conseguindo inquietar outras pessoas. Porque todo mundo está falando muito hoje em dia é momento de fazer um encontro pessoal com Jesus. E o encontro coletivo, que parte das inquietações que a gente tem, mas parte do testemunho que muita gente em volta deve dar. Aonde é que a gente está testemunhando este projeto? Aonde é que a gente está convencendo mais pessoas a entrar nas várias fileiras de construção do reino de Deus? Eu citei algumas já, na pastoral, mas no sindicato, mas no movimento negro, no movimento de mulheres, nos movimentos de cultura, nos movimentos de bairro. Como é que a gente está conseguindo falar disso para outras pessoas? João fala de tal maneira que essas pessoas até esquecem de João e vão direto seguir esse projeto. Ora, quando eles começam a seguir Jesus percebe isso. E até aí ainda não tem convite, não tem chamado. Tem uma pergunta muito forte, que é a pergunta que Jesus continua fazendo para a gente, que quer seguir nesse movimento, que quer seguir na construção do reino de Deus, que faz parte das várias inquietações que durante a vida toda a gente vai ter. O que é que vocês estão procurando? Ou o que vocês procuram? Ora, até aí não há convite. Há uma provocação à adesão. Ora, o que vocês estão procurando? Se a gente parar para pensar bem, não é uma pergunta que a gente faz a vida inteira, nos vários momentos de vida da gente. Quando a gente vai fazer o Enem, vai fazer vestibular. Não é uma pergunta. Evidentemente, a gente pode fazê-la de outras formas. Mas a primeira pergunta que a gente faz não é o que é que eu estou buscando, o que é que eu estou procurando. Quando a gente decide se vai casar ou não, o que é que eu estou buscando? Quando a gente vai sentar nos nossos grupos e coletivos para fazer o nosso planejamento do ano, pensando agora no começo do ano, a gente pergunta o quê? Quais os nossos objetivos? Ou seja, o que é que a gente está buscando? É uma pergunta que a gente vai fazer constantemente. Agora, de uma maneira mais séria ainda, o que é que a gente está procurando com essa história de reino de Deus? De agir coletivo para transformar este mundo. E aí Jesus pergunta para eles e vai, durante toda a nossa existência, continuar perguntando para a gente. Até o último dia de vida da gente, até chegar no encontro final, a gente vai ter que ouvir esta pergunta e responder a ela. O que é que a gente está procurando?
É evidente que os 2 discípulos de João, depois de todo aquele trabalho de base que João fez, souberam começar respondendo, dizendo mestre. Ou seja, reconhecer nesse nosso caminho de militância, de serviço, de apostolado, de discipulado, que Jesus é o mestre, é importantíssimo. E isso é tão forte que, desde quando os 2 discípulos começam a seguir a Jesus, João some. O mestre é Jesus. Nem João, um grande profeta, pode entrar nesse termo. O mestre é Jesus. Quanta gente querendo ser mestre aí afora, de várias pessoas, inclusive usando outros nomes para isso, né? Usando agora os nomes de coaching. Quanta gente quer ser mestre? E o número de pastores, padres, de lideranças religiosas que entram nesse serviço de coaching religioso é muito sério, né? Quanta gente querendo ser mestre, mas sem fazer esse caminho de discipulado. Ora, se no texto bíblico fica claro para a gente que só ele é o bom pastor, ele diz, eu sou o bom pastor, também fica claro para a gente nesse mesmo caminho que ele é o mestre. Todos os outros, do Papa aos leigos, de qualquer liderança religiosa até os seus fiéis, todos nós somos discípulos, não tem exceção. Todo processo hierárquico que ajuda a criar essa espécie de clericalismo dentro da igreja, ela deve cair por terra, porque o mestre é Jesus. A gente faz parte de uma mesma comunidade. Ele é o mestre. Só que os 2 discípulos, nesse pouco tempo, começam a perceber isso de forma tão forte que não fazem uma pergunta conceitual a Jesus. Não dizem, mestre, quem é você? O que é que você deseja? Como é que você pensa? Não. Eles confiam no testemunho de João e já querem criar intimidade, proximidade com Jesus. Eles confiam em João, chamam a Jesus de mestre e por isso querem seguir o mestre. Então eles não perguntam quem é Jesus, o que pensa, como pensa. Não. Eles fazem uma pergunta de intimidade. Aonde moras? Veja, Jesus nos pergunta constantemente o que é que a gente está procurando. Parece que a nossa resposta devia ser essa também. Eu quero criar intimidade contigo, com o teu projeto. Não com aqueles e aquelas que acham que são mestres, mas com o teu projeto. Eles seguem, Jesus diz, vinde e vede, aí é que o convite segue. Veja, depois desse tempo todo é que o convite surge. Venham, vejam. A gente não vai entrar nesse projeto se a gente não for ver aonde Jesus mora. Se a gente não mergulhar na vida dos nossos irmãos e irmãs. A gente não vai vislumbrar esse reino de Deus se a gente não atender a esse convite do vinde e vede. Dentro das nossas comunidades, aonde a juventude negra vive, aonde as mulheres estão, aonde os indígenas estão, aonde os nossos irmãos trabalhadores sofrem, a gente não vai mergulhar nesse reino, nesse projeto de reino, e não vai conseguir responder o que é que a gente procura se a gente não vislumbrar, se a gente não vê aonde Jesus mora de fato. Eles seguem e o texto bíblico diz que eles permanecem. Eles permaneceram com Jesus aquele dia. E os nossos irmãos
teólogos ajudam a gente a refletir nisso. Nesse texto, nesse Evangelho de João, é a primeira vez que o termo permanecer surge. No começo do texto, surge, permaneceram com ele. E nesse mesmo Evangelho, no finalzinho, Jesus diz, permaneçam em mim. Ou seja, durante a nossa caminhada com Jesus, a gente vai permanecendo com ele até entrar tão fortemente nesse projeto que a gente não permanece mais com ele, a gente permanece nele. E ele permanece na gente. Ou seja, só constrói reino de Deus quem aos poucos fizer essa transição. A gente precisa deixar de permanecer com ele, o que é bom para o início da nossa caminhada, mas é preciso a gente fazer esse giro, essa guinada para permanecer nele. O texto de João, do começo ao fim, é isso. É um convite a gente permanecendo com ele, fazendo escola com esse mestre, até chegar num dado momento em que a gente é um só com ele. E aí permanece nele, permanece no seu amor. Ora, é nessa virada de chave que, se eles ouviram João Batista e com esse testemunho seguiram, eles agora começam a encantar outras pessoas com esse testemunho também. E aí surgem os nomes. João chama André, que termina convidando o seu irmão. Mais à frente, lá no texto, Filipe convida Natanael, todos dizendo que acharam o Cristo. Acharam aquele que pode abrir as portas para a gente entender que projeto de justiça a gente deve seguir. Então, esse texto é extremamente significativo para, no início do tempo do discipulado e da missão, esse tempo da catequese, esse tempo do trabalho de base, a gente entender como é que o movimento de Jesus, que chega até hoje conosco, que nos faz ser discípulos também, como é que esse movimento começa e como é que ele pode continuar a recomeçar em cada comunidade aonde a gente vive, aonde a gente anda. Ele começa com o testemunho, ele começa com as inquietações, ele começa com a pergunta que Jesus faz constantemente, permanentemente a gente. Até o fim de nossa vida a gente vai sentir essa pergunta: o que é que a gente procura? A partir daí começa a dar experiência de achar, de perceber aonde Jesus está, aonde Jesus mora. Ora, se a gente não percebe aonde Jesus mora, como é que a gente constrói reino de Deus com ele? Se a gente continua achando que Jesus mora dentro dos nossos templos e pronto, como é que a gente constrói reino que atrai mais pessoas? É a partir da experiência de saber aonde Jesus mora que esses dois começam a chamar os outros, mais, e a missão e o ser chamado, e aceitar este convite, o ouvir o testemunho e se inquietar, vai dando identidade aos vários coletivos que continuam lutando pelo reino de Deus, seja com vários nomes, seja movimento cristão, seja uma pastoral, seja grupo de direitos humanos, seja gente que luta por terra, trabalho e teto, seja todo mundo que entrou nessa, né, de construir um reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de solidariedade. Então, quem vai entrando nisso, vai criando identidade junto ao coletivo. Por isso que o texto termina Jesus dizendo a Simão,
tu és Simão, filho de João. Ok, Jesus está dizendo que eu conheço você, mas a identidade vem depois. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. Ora, enquanto a gente vai entrando nesse movimento de cheio, nos vários espaços onde a gente está, a gente está construindo identidade dentro desse projeto do reino. É isso que esse texto bíblico, nesse primeiro momento, o primeiro encontro que a gente tem com esse tempo de catequese, tempo de trabalho de base, eu vou continuar sempre dizendo essas duas coisas juntos, porque catequese é trabalho de base, daquilo que é basilar para a gente. Do mesmo jeito que a catequese era feita nas catacumbas, ou seja, nos lugares mais fechados, mais simples, mas ali a base da fé era construída. Catequese é isso, é trabalho de base, é formação, é motivar as consciências. Como a gente costumava dizer antes, era a conquista de corações e mentes. É isso mesmo. Então, quando a gente falar de catequese aqui, a gente não está falando de doutrinação, a gente não está falando de colonizar mentes, a gente está falando aqui de trabalho de base. Aonde é que a gente está fazendo o nosso trabalho? Aonde é que a gente está dialogando para atrair mais gente para a construção desse reino? Ou a gente não está fazendo isso? Se a gente não estiver fazendo isso, vamos pegar esse tempo que a gente chama de tempo comum, e é o tempo do discipulado e da missão, para a gente ir aprendendo com Jesus como é que a gente pode fazer esse trabalho, como é que a gente pode se inserir nesse seu caminho de reino de Deus. É para isso que esse tempo serve, para nos catequizar, ou seja, para nos formar no movimento, no trabalho de base que nos leva às fileiras do movimento de Jesus. O tempo do discipulado e da missão é esse tempo. Por isso é que a gente vai fazendo esse caminho com os vários textos bíblicos. Eu penso que é isso, para a gente começar, para a gente não começar de vez, mas no passo a passo, a mensagem deste domingo e desta semana é a gente refletir quais os testemunhos foram importantíssimos para a gente entrar nestas fileiras. Inclusive, é o momento da gente rezar e de celebrar a vida de tantas outras pessoas que foram importantíssimas para a gente chegar aonde a gente está. No sindicato, no movimento social, na luta por direitos, nas pastorais, na vida religiosa, na vida presbiteral. Ou seja, quem foram os testemunhos? Quem são as testemunhas que nos ajudaram nisso? Que nos inquietaram com isso? Depois, quando foi ou em que momentos eu escuto e escutei a pergunta: o que você está procurando? E quando é que eu consigo responder isso de maneira íntegra, sincera? O que é que eu estou procurando? Seguindo, aonde é que eu consigo enxergar Jesus? Aonde ele mora para mim? E se aonde ele mora, quando eu o encontro, quando eu faço essa experiência, eu sinto vontade de permanecer com ele? Quando eu percebo aonde Jesus está, eu vou até lá e permaneço? Fico junto para construir esse movimento? Faço esse caminho de permanecer com ele até que o meu coração sinta que, na verdade, eu estou permanecendo nele, seja, entrei de cheio nesse projeto que é coletivo. Que tipo de identidade a minha vida pastoral, a minha vida militante está me dando? Se Simão já recebeu a identidade de Pedro, que tipo de identidade eu fui forjando, eu fui criando
nessa vida pastoral, nessa vida militante. Penso que essa é a reflexão que a gente tem que fazer durante esta semana, esse início de tempo do discipulado e da missão. Quero concluir com um pequeno textinho orante que é do cristianismo, se chama Adeus. Pai Celeste, quando o pensamento sobre ti se desperta em nossa alma, faze que não desperte como pássaro amedrontado e desorientado, que esvoaça aqui e ali, mas como um menino que acorda com seu sorriso celeste. Amém. E durante essa semana a gente continue pensando nisso. Como é que no trabalho de base eu dou testemunho? Como é que eu conquisto mais corações e mentes para o projeto do reino? Como é que eu faço a minha experiência, que é minha, mas é coletiva, de ver a Jesus e permanecer com Ele e nele, nos vários caminhos, nos vários espaços, nos vários lugares aonde eu estou. E que identidade essa militância e essa pastoral me dão? É uma marca de acolhimento ou é uma marca de hierarquização? É uma marca de encontro, uma marca que me distancia? A gente costuma usar muito esse termo que o cristão ele é separado. Me parece que é diferente. Como é que eu me misturo mais nas várias realidades aonde eu estou para testemunhar melhor esse projeto de justiça e de paz? Muita saúde e muita força, uma boa semana para todos e todas. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.